Galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição deste quadro em que eu trago pessoas para conversar, para falar de um assunto específico. Eu não tenho um nome ainda, então se você tiver ideia, manda lá nos comentários. Mas, como eu falei, a primeira temporada do Open Match chegou ao fim. Vamos para a segunda temporada em breve. Enquanto isso, se você ainda não acompanhou todos os Open Matches, tem uma playlist aqui no YouTube chamada Maratona Open Match. Todos os episódios estão lá e também lá no podcast. Então tem o link todo aqui na descrição. Ouve tudo que até vocês terminarem de ouvir, eu já cheguei na segunda temporada, tá? Mas vamos lá. Nessa semana eu vou conversar com a Bruna Ribeiro. Ela que é faixa preta da Atos e ela é proprietária da academia Strong Inside em Ribeirão Preto, junto com o sócio dela, que é o William. Uma coisa muito curiosa dos dois é que ela é Atos e ele é Cícero Costa. Então é muito doido você imaginar isso dentro de uma equipe, mas existe, e ela também deixou isso bem claro aqui na entrevista. Ela contou um pouco sobre isso. Bom, mas por que eu decidi conversar com a Bruna? Por que eu decidi trazer a Bruna aqui? Quando ela abriu a academia dela, eu achei muito curioso, porque até então, isso faz cerca de 3 anos, tá? Eu não conhecia nenhuma mulher que fosse proprietária de uma academia de jiu-jitsu. Então a Bruna tá à frente da academia, ela tá à frente das aulas e não só das aulas femininas, porque às vezes a gente vê as mulheres dando aulas, mas para turmas femininas, e a Bruna dá aula para turmas mistas. Hoje em dia isso é mais comum, a gente também falou sobre isso na entrevista, a gente vê mulher sim dando aula para turmas mistas e tudo mais, mas a Bruna desde o início foi assim, tá? Então eles têm uma grade de aulas, cada um é responsável por uma aula. Além da Bruna e do William, também tem outros professores hoje em dia, mas a Bruna é parte principal desse processo. E é muito legal, porque ter uma mulher à frente da academia, ter uma mulher à frente da equipe, atrai outras mulheres. E aí eu conversei com ela também para entender, como que afinal você trata essas mulheres para você conseguir ter tantas? Porque ela tem muitas mulheres de verdade na equipe, ela faz esporadicamente treinos femininos abertos para mulheres assim de todo o Brasil. E é um super evento, não é um simples treino, tem toda uma estrutura e tudo mais. Então eu acho isso sensacional. Eu acho que, não tô dizendo que é melhor ou pior, tá? Ser homem ou mulher, dono de academia e tudo mais, mas eu acredito que a mulher acaba trazendo outras mulheres por ela entender a necessidade de outras mulheres. A gente sempre fala de lutar pela igualdade e tudo mais, mas não é a igualdade de força física, esse tipo de coisa que muitas pessoas confundem. É a igualdade mesmo, de ser tratada igual, e mulher tem sim muitas particularidades. Então a gente conversou sobre isso aqui no YouTube. Vou colocar só uma parte da entrevista, mas como sempre vai estar disponível inteira lá no podcast. Vai lá no link da descrição, vê aí por onde que você prefere ouvir, e eu espero que vocês gostem. Muito obrigada, Bruna, pela entrevista. E vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, Jiu-Jitsu em Frames, e até a próxima. Mas me fala uma coisa, a gente combinou de fazer essa entrevista, de bater esse papo. Eu não vou te falar entrevista porque é muito formal. Porque no meio dessa discussão toda que a gente ouviu de machismo no jiu-jitsu, e, cara, inclusive hoje, olha que loucura, né? Faz uns 3 anos que eu gravei um vídeo falando sobre machismo no jiu-jitsu. Acho que foi o primeiro vídeo que eu, meti a cara mesmo, porque as pessoas ainda não enxergam isso. E aí rolou um monte de polêmica e tudo mais. E aí você fez um post falando, né, no seu Instagram sobre você ser proprietária de uma equipe, sobre você ser faixa preta e sobre você ser professora e ponto, sabe? E aí eu achei que era um bom momento mesmo pra gente conversar sobre isso, conversar sobre a sua academia, sobre a gestão aí. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque quando eu te entrevistei pro meu blog, eu lembro que eu achei foda, que eu falei, cara, ela é uma mulher e tem uma equipe. Na época eu não conhecia ninguém, né? Depois que você me falou do seu sócio e tudo mais, e é natural que tenha um sócio, sabe? Mas o que eu conhecia de mulheres proprietárias de academia e tudo mais eram que eram casadas mesmo. E não diminui Sim. o fato da mulher ser a proprietária da equipe, mas é diferente, entendeu? Pelo contrário, foram inspirações para mim, entendeu? Foram inspirações para mim. A gente fez uma pesquisa também, a gente gosta de conhecer essas coisas. Os nerds. A gente fez uma pesquisa para ver se tinha um outro formato desse, de homem e mulher sócios, né, abrindo uma academia de jiu-jitsu como sócios, né, os dois dando aula e os dois cumprindo funções administrativas, de marketing, de financeiro, tudo isso. E aí a gente viu que não tinha, até então eu não conhecia, isso 3 anos atrás, né, a gente não conhecia
os casais que a gente sabe. Por exemplo, assim, ó, a Letícia Ribeiro. Gente, desde que eu sou faixa branca, eu acompanho a Letícia Ribeiro. A Letícia Ribeiro, o nome dela, da equipe dela, né, a principal peça da equipe dela é ela. Uhum. Entendeu? Ela é uma referência. Mas ela também tem o Morango ali junto com ela, trabalhando junto com ela. Entendeu? Foi uma inspiração para mim, a Anete, que tem, né, lidera a equipe também Brasil 021, a Angélica Galvão, que não preciso nem falar, que para mim nossa, além de amiga, é um modelo em todos os sentidos, me ajuda, me ensina. Ela nem sabe o tanto que ela me ensina, porque eu sou uma grande observadora. Né? Então a gente deu uma estudada nisso. Eu acho que realmente nesse formato foi a primeira, assim como a Luana Alzugiri e a Baby também foram as primeiras, né? Uhum. E agora, putz, é muito legal ver que a Gabi tá tendo a academia dela nos Estados Unidos. Eu acho demais, assim. Só apoio e fico feliz em fazer parte disso também. Não, com certeza. E o que a gente estava falando, assim, né, nos bastidores, era sobre o fato de ter um olhar feminino, né, digamos assim, na equipe. E às vezes eu acho que é muito o que falta para que as mulheres se sintam não só representadas, mas até mesmo acolhidas. Porque às vezes a gente fala muito dos caras, tipo, dos professores. Nossa, ele não sabe receber uma mulher e tudo mais. Mas ele já recebeu uma mulher, né? Então eu acho que também faz parte de uma desconstrução. Faz parte do professor saber, né? Que é diferente, sim. A gente sempre fala sobre igualdade e tal, mas é diferente. Existem coisas diferentes. Existe, sei lá, TPM. Existem feelings, né? Diferente. É tipo... coisas que às vezes os caras não têm noção. E aí eu queria saber como você trata isso dentro da equipe. Eu acho que existe medo. Essa é uma palavra que as meninas, as mulheres sentem muito. Medo. Não é medo de entrar na academia e apanhar. É o medo disso, né? De qual é o tratamento que eu vou receber se eu resolver na minha vida que eu quero fazer jiu-jitsu. Entendeu? Uhum. Como vai ser isso? Existe um medo. E por que existe esse medo? Esse medo existe porque a gente anda na rua e a gente não tem segurança. A gente tem medo de descer do carro num lugar escuro. Quantas vezes, olha, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, você treina jiu-jitsu. Quantas vezes a gente não fala assim, cara, eu não vou sozinha lá? Muito. Não é? É uma coisa que não adianta. É só mulher que vai conseguir expressar isso. Entendeu? É só mulher. E muitas vezes a gente pede para um homem estar junto com a gente, um amigo, um tio, um pai, um primo, sei lá, para estar com a gente, para falar, ó, vai até ali comigo. Entendeu? A gente tem medo. Então, quando você vai entrar numa academia onde se pratica uma modalidade que ainda é vista como prática masculina, a luta, num geral, ainda é vista como prática masculina. A gente já evoluiu muito, demais, né? A hora que a gente olha no cenário do jiu-jitsu. Então, gera uma insegurança na mulher, nos pais que vão matricular as filhas, no namorado que vai levar a esposa que quer praticar uma atividade física diferente, entendeu? Isso gera. Então, a minha presença como professora, vamos pensar como professora, na minha turma feminina ou na minha turma mista, nós vamos entrar nisso depois, eu acho, né? Na turma mista. Com certeza. Mas ela já passa uma certa segurança, né? Então, eu sei que a minha figura já é um diferencial, entendeu? Aí depois as pessoas acabam descobrindo, pô, ela é dona da academia também, ela tem uma história como atleta, como professora, como sócio, tudo mais. Aí o pessoal começa a conhecer. Mas, a princípio, é uma grande porta de entrada eu ter uma turma feminina na academia, entendeu? Pô, demais. Eu vejo muita gente falando assim, por que tem que ter uma turma só feminina? Porque não existe uma turma só masculina, é tudo misto. Mas é exatamente isso, é uma porta de entrada. Porque muitas mulheres, eu falo assim, se eu não tivesse começado jiu-jitsu quando eu era criança, é que eu sou meio cara de pau. Mas eu não sei se foi o jiu-jitsu que desenvolveu isso, ou se eu tenho isso comigo de ser cara de pau. Mas só que eu não sei se com 20 e poucos anos eu teria coragem de ir sozinha numa academia se não fosse alguém me levando, se não fosse uma outra amiga ou se não fosse um amigo, né? Então, tipo assim, eu acredito muito que muitas mulheres deixam de fazer jiu-jitsu porque elas chegam, vem um monte de cara se agarrando, porque pra quem não entende, é isso mesmo, um monte de cara se agarrando. E aí, como que elas vão se sentir seguras, né, em estar naquele ambiente? Sim. Começa assim, né? É uma oportunidade.
eu falo que a gente tenta criar um ambiente favorável. Esse termo é muito importante. Criar um ambiente favorável. Se vai ter 2, 3, 10 meninas, se vai ter 20 homens e uma mulher, se aquele ambiente for favorável, recepcionar, entendeu? A história muda. A história muda. E a partir daí, vem outras pessoas. Do mesmo jeito que um cara treina jiu-jitsu, chega no trabalho dele e fala assim, pô, cara, você precisava treinar jiu-jitsu. É muito massa, eu gosto, eu treino todo dia e tal. A mulher vai falar isso para outras pessoas também. E isso só tende a crescer. Entendeu? Quanto mais mulheres treinando jiu-jitsu, maior o jiu-jitsu. Então, a gente que ganha a vida assim, com academia, a gente só tem a ganhar. Então, é muito estranho quando a gente lê certas notícias falando sobre não ter turmas mistas, né, ou não ter mulheres na academia, essas coisas, porque na minha cabeça de empresário isso não existe, entendeu? Quanto mais na minha cabeça de praticante, né? Não, é muito bizarro. E outra, se você for ver assim, existem vários estudos que dizem que mulher, por exemplo, posta muito mais na social media do que homem. Mulher é muito mais exposta na social media do que homem. Acho que porque tem esse lance todo de conversar mais, ter mais comunicação e tudo mais. Então, cara, enxergue como um marketing também, né? Para sua academia. Mas mais até do que isso, não é só o interesse nosso em propagar, mas eu acho que é um dever nosso proporcionar, entendeu? Sim, e outra coisa também é que eu vejo que às vezes nas equipes assim, quando existe uma mulher mais graduada e querem colocar, porque nem todas as equipes têm faixa preta, né? Por exemplo, onde eu treino hoje em dia, eu sou mais graduada, faixa marrom, não tem uma faixa preta naquele lugar. Mas, como não tinha também na outra que eu treinava, então eu dava aula para as meninas e eu era faixa roxa, né? Instrutora. Enfim, mas eu vejo que as mulheres acabam assumindo, ao invés de assumir as turmas mistas, elas assumem as turmas femininas, né? Então, eu acho que tudo bem até um certo nível de graduação. Por exemplo, eu não sei se eu me sentiria confortável em já assumir uma turma masculina, uma turma mista, né? Porque no feminina geralmente vem mais meninas iniciantes, né? Como a gente falou, é uma porta de entrada. Então, para mim, é muito mais tranquilo ensinar. A partir do momento que eu vou assumir uma turma mista, eu posso pegar uns caras faixa roxa, faixa marrom, tipo, praticamente do meu nível. E você sempre deu as aulas mistas também, né? Não só aula feminina. Você tem aula feminina na sua academia, mas você também dá aula mista, tipo, normalmente. Então, me fale sobre isso. Isso foi uma coisa que a gente já estabeleceu antes de abrir a academia. Na nossa programação lá. A gente ia dividir as aulas iguais, com a exceção de a turma feminina ser minha, né? Mas, claro, se eu tenho algum compromisso, alguma coisa assim, meu sócio dá aula. A gente tem também uma equipe formada de professores recentemente, nossos, que também é o nosso corpo de apoio. Mas, assim, a ideia era justamente essa. Se a gente é uma sociedade e trabalha com jiu-jitsu, a gente trabalha com jiu-jitsu da mesma maneira, dentro da nossa academia, de forma igual. Então, eu tenho os horários e a gente fez um negócio muito legal, porque, por exemplo, eu tenho um horário às 5 da tarde, que é todo dia. Então, de segunda a sexta, eu tenho treino às 5 da tarde. De segunda, quarta e sexta, meu sócio dá essa aula, de terça e quinta sou eu. Entendeu? Então, assim, às 7 da noite, ele dá um horário para uma turma, eu dou para outra turma. 8:30 da noite, tem dia que é um professor, tem dia que sou eu. 10 horas da manhã, tem os dias que são ele, tem os dias que sou eu. A gente quer que os alunos passem por todos os professores e passem por mim e por ele, por N motivos, entendeu? Pelo motivo técnico, porque a gente vem de escolas diferentes e isso é enriquecedor para o aluno. Pelo motivo também de dar a opção de escolha para o aluno. Pô, gosto da aula da Bruna, gosto um pouco mais da aula do William. Hoje não vou poder ir na aula do William, então à noite eu vou na aula da Bruna. Entende? A gente compõe a Strong Inside. Isso é muito legal, assim. E como eu disse sobre ambiente favorável, nesse ponto a gente também teve que construir. Porque é lógico que até hoje entra aluno na minha academia, desde a branca até a preta, porque a gente recebe alunos faixas pretas também, que às vezes chega, tipo, pô, vou treinar, vou fazer hoje meu primeiro treino lá na Strong, vou 8:30 da noite. Putz,
barra lá, a hora que chega, aula da Bruna. O cara já fica assim, ó. Porque não é normal, não é natural. Uhum. Não é natural. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Aí é um pouquinho também da minha forma como lidar com isso, né? A pessoa chega, pergunta e fala assim, é o seu horário agora? Entendeu? Eu respondo, sim, é o meu horário. Você vai treinar, fica à vontade, né? Põe o chinelo em tal lugar, entra, tal. E naquele momento, se fosse uma outra época da minha vida, eu ia pensar, pô, isso, né? Tipo, o cara tá menosprezando a minha capacidade e tal. Hoje eu penso de outra forma. Quando acontece esse tipo de coisa, na hora vem assim, ó, hoje vai ser a melhor aula da minha vida. Eu vou dar a minha melhor aula da vida, entendeu? Não para provar que eu sou capaz, porque isso eu sei, eu tenho uma academia, tenho 150 alunos na minha academia. Não é isso. É para que ele consiga ver, se sentir tranquilo, ver que assim, ó, será que as expectativas que ele criou ali vão ser correspondidas? Vão. Você vai ter jiu-jitsu aqui, entendeu? E geralmente quando isso acontece, eu até comento com o William, assim, depois, e a gente observa. E aí a gente vê que isso fica natural com o passar dos dias. O aluno começa a ir na minha aula tranquilamente, entendeu? Hoje eu tenho alunos que montam o próprio cronograma. De tal dia, tal dia, tal dia eu vou na aula do William, tal dia, tal dia, tal dia eu vou na aula da Bruna. Entendeu? É muito legal isso, assim. Mas é construído, tem que ser construído. Sim, eu acho que é por isso que é importante a gente sempre bater nessa tecla e falar sobre isso, até mesmo para encorajar outras mulheres, porque pode ser que, tipo, uma mulher seja faixa preta, foda pra caramba, sabe, naquilo que ela faz, e tenha esse lance de tipo, poxa, eu não vou dar aula, porque como será que eles vão me ver? Né? Então, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque, cara, tipo, você tem capacidade de estar lá, então, tipo, qual que é o problema, né? Você sabe uma coisa que eu gosto muito, além das aulas ali da academia? O meu sócio é árbitro, né? O William é árbitro e todos os campeonatos tem aqui na região, tem bastante campeonato aqui na região de Ribeirão Preto. Ele sempre é chamado para ser um dos principais árbitros. E aí a gente leva os alunos. Eu amo ser coach, cara. Eu adoro. E aí o meu celular começa a bombar já. Mestre, eu luto tal hora. Sensei, eu luto tal hora. Você vai estar aqui, você vai estar aqui. É o dia inteiro coachando aluno. O meu sócio lá dentro, arbitrando, entendeu? E eu do lado de fora. Aí é legal ver isso. Ver como essa confiança começa a acontecer. E aí chega um momento que ela torna-se necessária, entendeu? Para o aluno também. Sobre coach, eu reparei no ADCC do ano passado que só tinha de coach a Lívia, que era esposa do Letland, a Letícia, pra Bia Mesquita, e aí tinha a Luana pra Baby. Tinham 3 coaches mulheres. Tipo, como falta coach mulher, e era um negócio que eu nunca tinha reparado, nunca na minha vida eu tinha reparado como a gente não vê coach mulher. Então foi muito legal você ter trazido isso. Né? Oi? Demora pra chegar até lá, entendeu? Pois que loucura. E tipo assim, você vê, tipo, a Lívia, novamente, né, como a gente falou, não é desmerecer porque ela é esposa do cara, mas ela tava de coach pra ele e ele tava de coach pra ela. Super legal. A Bia, tipo, era uma mulher e assim, a coach dela era uma mulher. E a Luana e a Baby também casadas e tal. Mas, tipo assim, você não vê uma professora sendo coach para um atleta. É muito difícil para um atleta homem. É exatamente pelo motivo que a gente está falando, né? Ainda não tem muitas mulheres que são líderes de equipes. Agora que a gente está conseguindo reunir nomes, que a gente consegue encher uma mão ou 2 mãos, entendeu? De mulheres chefiando equipes, liderando equipes, sócias com seus maridos, sócias com seus parceiros de trabalho e tal. E isso vai crescer. Você vai ver, eu penso assim, ó, daqui uns 5 anos, cara, assiste de novo o ADCC. Você vai ver a diferença. É claro, a gente está falando de um campeonato que é a elite da elite, né, no guia ainda por cima, muito específico, mas no Mundial mesmo. Você vai ver no Mundial. Hoje, 90% das academias estão se preocupando. Eu penso assim, eu gosto de ser otimista.
estão se preocupando em ter uma figura mulher dando aula. Muito, entendeu? Eu também acho. Seja para criança, seja para turma feminina. Eu acho que naturalmente turmas mistas, isso vai acontecer, já acontece bastante. Então a tendência é chegar nesse ponto agora também. Né? É uma construção, assim como a gente estava falando no começo, né? Poxa, quantas pessoas não me inspiraram a treinar jiu-jitsu? Começa daí, treinar jiu-jitsu, começar a treinar jiu-jitsu, ter referências, ídolos, né? E assim você começa. Eu sempre quis ter uma academia, eu sempre achei isso possível para mim. Na minha cabeça, isso nunca foi um tabu, entendeu? Na minha cabeça foi, cara, eu quero ter uma academia de jiu-jitsu, quero unir a minha profissão acadêmica, né, a minha formação acadêmica, com a minha paixão, que é o jiu-jitsu. Eu só tinha dúvidas em como eu ia fazer, mas que eu ia fazer, isso eu tinha certeza. Sim, uma coisa que eu queria te perguntar, que a gente conversando, eu lembrei. Eu fiz uma entrevista também no Open Match com a Júlia Bocher. E ela tem academia lá no Rio de Janeiro, né? E ela divide com o Hugo, né? Então, os dois são sócios e tal. E aí ela me contou que várias vezes já chegou gente lá para conhecer a academia. Ela tava lá no tatame. E aí ela foi atender, né? Não sei se não tem recepção e tudo mais. Ela foi atender. Aí a pessoa, então eu queria falar com o responsável dela. Sou eu responsável pela aula. Ah, é você? E aí as pessoas ficam até meio sem graças, porque elas não esperam que é uma mulher, né? Acontece bastante. Isso é muito louco, porque até a gente naturalizar isso, e é uma coisa que, assim, pra mim é muito normal, eu falo com muita naturalidade, você fala com muita naturalidade, mas tem gente que não consegue enxergar. Quando vem uma pessoa que nunca treinou e não conhece a gente ali na cidade, né? Porque às vezes a pessoa nunca treinou, mas ou é minha amiga, ou amiga do William, amigo do William e tal. A gente tem uma recepção ali na frente do tatame, né? E eu fico bastante ali, eu cuido da parte administrativa também, essa parte eu fico mais à frente. Então eu uso muito computador ali também. Então às vezes a pessoa chega e aí ela conversa comigo e, claro, eu tô na recepção, eu sou recepcionista, entendeu? E aí eu falo de uma maneira bem educada, olha, você pode ter aula ou comigo ou com o meu sócio, a gente divide os horários da academia e tal, aí a pessoa começa a se situar ali, né? Sim, é engraçado porque até a pessoa fica sem graça às vezes, né? De, tipo, não esperar que é aquilo. Mas eu levo de uma forma leve, assim, uma forma boa. Não é obrigada a saber também. E quero que tenha essa experiência diferente, entendeu? Então, essa surpresa é o que eu quero. Sim, para te motivar a dar a melhor aula da sua vida. Todo dia eu tenho que dar a melhor aula da minha vida, cara. É verdade. E é muito louco, porque se algum dia você escorrega, já era, né? Tipo, já era. Imagine um cara vai lá fazer a primeira aula, ai meu Deus, aula com mulher. Nossa, ela passou um negócio, tipo, sem querer. Meu, acontece, passar uma coisa ou outra, esquecer de um detalhe ou outro e tal. Aí o cara já vai sair falando, que é porque é mulher. É a desculpa. Isso acontece, assim. Tem umas situações nossas, né, que também é muito interessante e reforça esse lance de criar esse comportamento de respeito dentro da academia. Os horários que eu dou aula, o William treina. Uhum. Ele treina como aluno, tá? Porque a gente tenta fazer isso, né? A aula é aula, né? O seu treino tem que ser no horário fora da sua aula, para você poder se concentrar e também para que a sua aula seja um momento de trabalho. Uhum. Então, assim, claro, rolar com o aluno, essas coisas faz parte da didática também, né, do aprendizado do aluno, mas o foco mesmo, quando a gente tem competições, essas coisas. E muitas vezes, na aula dele, eu também treino. Então, tem hora que eu tenho um pensamento técnico, e aí alguém faz alguma pergunta, ou alguma variação da técnica, alguma coisa, eu não tenho problema nenhum, e nem ele, em falar assim, William, mostra você, porque essa parte você faz melhor do que eu. Ele vai lá e mostra. E o contrário também, várias vezes ele está passando uma linha técnica, ele fala assim, ó, a Bruna passou dentro desse pensamento, uma variação assim, Bruna, mostra aqui pro pessoal. E eu vou lá e mostro,
Porque a gente tem características e preferências técnicas diferentes, entendeu? Essa parte a gente preserva. A gente tem uma estrutura de aula comum, mas a gente gosta dessa diferença técnica, porque isso faz com que o aluno tenha um repertório gigante dentro da academia. Sim, e eu acho que assim, é claro que precisa ter uma lógica, né? Tipo, você precisa passar tudo, não adianta só porque você é guardeiro, você vai passar guarda, né? Tipo, só vai ensinar a raspar, esse tipo de coisa. Mas a gente tendo uma preferência de uma posição específica, a gente tende a ir para ela, né? Então é muito legal ter esse repertório, para todo mundo ter esse repertório. Isso aí já gera outros conteúdos também, né? Porque não tem jeito, a gente tem que acompanhar o jiu-jitsu. Eu sou faixa preta há 9 anos. Quando eu peguei a faixa preta, meu jogo era um tipo de jogo. Eu tinha acesso a determinadas técnicas, gostava, treinava elas, beleza. Quantas coisas não foram criadas de lá para cá, entendeu? E meu aluno, ele tem que receber isso. Então, de qualquer maneira, eu tenho que estudar e entender quem criou, em qual luta que usou, e a gente rapidamente leva isso para o tatame e fica tentando desenvolver para poder passar o que há de mais moderno e o que há de mais tradicional também, porque eu acho que tudo é importante. Com certeza. Uma coisa é como competidor você querer estudar aquele jogo específico e se você não quiser melhorar, problema seu. Agora, como professor, é meio que até meio que uma obrigação, né? Não no mau sentido, mas é uma obrigação, querendo ou não, né? O perfil dos alunos são diferentes, né? Tanto o perfil físico, até o biotipo mesmo. Tem aluno que se sente muito mais confortável fazendo uma meia guarda profunda, por exemplo. Não é o meu estilo de jogo, mas eu tenho que ajudar ele, o William tem que ajudar ele, também não é o estilo de jogo dele, entendeu? Essa conversa, assim, dessa parte de conteúdo, acho que vários professores falam isso, né? A gente tem que passar a necessidade do aluno em primeiro lugar. Sim, exatamente. E eu queria falar também sobre os seus treinos femininos, é claro, né? Não tem como a gente pular isso. Você tem muita menina na sua equipe. E você faz, vira e mexe. Eu nem devia falar disso, porque você já fez uns 2 ou 3 treinantes. Você já mudou de academia, eu nem conhecia a sua primeira academia, você mudou. Ai, que vergonha. Mas enfim. A gente mora longe, né? Eu vou deixar isso muito claro. Mas me fala um pouco sobre o seu trabalho com as meninas especificamente. A gente tem um grupo feminino de jiu-jitsu, a turma feminina, e eu, assim, tento colocar na Strong um pouquinho da minha história. Coisas que eu vivi e não gostaria que elas vivessem dentro do tatame, coisas que elas estão tendo a oportunidade de ter que eu nunca tive. Da faixa branca à faixa preta, eu nunca treinei com uma mulher faixa preta, entendeu? Eu fui treinar com mulher faixa preta na transição minha de marrom para preta, já com uma equipe de competição lá na Atos Rio Claro, que a gente dividia treino, depois lá na Atos San Diego, né, com a Angélica. Mas eu gostaria de proporcionar isso não só para as minhas alunas, que eu acho que é um privilégio, sim, você ter na sua cidade uma faixa preta com uma academia aberta a você ali, né? Tanto no treino feminino como nos treinos mistos também. Então, eu faço uma vez por ano, a gente chama de treinão feminino da Strong Inside. O último a gente reuniu aproximadamente 40 meninas da região, né? Então, fora as minhas alunas, vem meninas a gente contou, acho que foram 9 cidades dessa vez. E a ideia é essa, assim, elas vêm de cidades menores do que Ribeirão Preto, então com certeza vai ser muito mais difícil ainda ter uma mulher faixa preta na cidade delas. Então é isso que eu quero que elas venham até a minha academia, é gratuito, eu faço sorteio, tem degustação, cara, é um dia totalmente especial para elas. Tem fotógrafo, tem uma pessoa fazendo clipe, eu quero proporcionar isso, eu quero que ela tenha essa recordação e que com isso ela se motive a treinar e chame outras pessoas para treinar, tanto nas academias da cidade como nas academias da região. Eu tenho isso como um compromisso. É um compromisso meu. É uma devolutiva que eu dou para as meninas de hoje, que eu tive como inspiração as atletas da minha geração ali, que eu me inspirei quando eu era faixa branca. Eu quero que elas tenham essa vivência. Pelo menos uma vez na vida vai ter uma mulher no tatame dando aula para elas. Cara, isso é muito louco, como é importante você ter uma mulher perto de você e que seja faixa preta.
Quem assiste minhas entrevistas já deve ter ouvido eu falar isso milhões de vezes, mas quando eu comecei a treinar, eu comecei com 13 e na época tinha na minha academia em Itatiba uma mulher faixa... Duas mulheres faixa branca, e aí depois elas pegaram a faixa azul, então era o máximo que eu tinha, sabe? Faixa azul. E aí eu ficava assim na minha cabeça, meu Deus, eu preciso muito ser faixa azul, eu preciso muito ser faixa azul, porque eu achava que eu só ia conseguir aquilo, né? Porque era aquilo que eu tava vendo. Tipo assim, eu chegava na academia, já era um cara que era faixa preta, era normal você ver o cara ser faixa preta. Agora, a mulher era muito louca, e aí eu vi a Kira, né? Que pra mim, no ano que eu comecei a treinar, ela pegou a faixa preta dela. Mas, assim, eu não tinha tanto acesso assim, Letícia, eu não tinha acesso a elas, né, que eu acho que a Kira era mais midiática por conta da família dela, e ainda assim eu não sabia tudo que ela tinha passado dentro da família dela para ela ter se tornado faixa preta. Então, para mim, era impossível eu ser faixa preta, porque eu achava que só aquela pessoa, só aquela mulher que era da família Grace seria faixa preta porque ela era da família Grace. E aí, quando eu voltei a treinar jiu-jitsu, depois de 6 anos parada, eu treinei com uma menina faixa marrom, que tinha sido, tipo, máxima, assim, que foi a Mônica, inclusive, que você conhece, né? E aí eu treinei com ela e falei, meu Deus, existe uma faixa marrom aqui. E aí eu vi que tinha ela de faixa marrom, e aí tinha mais duas, a Ângela e a Dani, faixa preta. Eu falei, cara, que louco, elas estão no mesmo ambiente que eu. Então eu posso ser faixa preta também, como não? Sim. É muito louco isso, né? Eu acho que eu fui na raça também, porque, cara, praticamente 10 anos sendo a única mulher. Eu fui convidada por amigas a começar o jiu-jitsu também. Uhum. Só que, por preferências e tal, as minhas amigas não quiseram continuar. E eu me apaixonei. E, de repente, eu tava sozinha. Aí eu falei, e aí? Vou levar isso pra frente, sabe? Ou também vou parar. E eu sou um pouco chata nessas coisas. Se eu encanar que eu quero, cara, aí eu vou até o fim. Então, eu fico feliz, que eu falo muito isso no meu grupo, porque também é muito fácil eu estar lá todo dia dando aula para as minhas alunas e isso se tornar uma normalidade e talvez elas não entenderem a importância daquele momento, entendeu? Uhum. Que aquilo representa, na verdade. Então, vira e mexe, a gente conversa disso. Falo assim, gente, olha que lindo esse tatame, eu falo, sabe? Que lindo ter vocês na minha frente. Eu nunca tive isso. Então, tipo, vocês olham pro lado, vocês combinam, né, entre vocês. Você vem amanhã, eu venho e tal. Quando que eu tive isso na minha vida? Não tinha. Então, putz, eu fico feliz por vocês poderem ter parceiras de treino, professora, não só professora, mas parceiras de treino, sabe? Você lembra quando a Angélica postou uma foto lá que acho que tinha mais de 80 meninas na aula dela? Tipo, olha que negócio louco! Quando que a gente ia imaginar isso na vida? E não à toa, no mesmo ano que ela postou, a Atos foi campeã mundial no feminino. Pela primeira vez. Olha que loucura, olha o trabalho. E é relativamente rápido, assim, se a gente for pensar historicamente, entendeu? Eu lembro em 2012, que foi um período marcante na minha vida, assim, para eu continuar a minha trajetória no jiu-jitsu, que foi a convite da Angélica de ir para San Diego, e eu lembro que ela me escreveu. Ela falou, tô competindo novamente, não tenho menina para treinar no nível de competição que eu preciso. Quero lutar o PAN, vamos lutar o Mundial, vem para cá. Porque eu era uma das únicas meninas da Atos, né? Competidoras da Atos. E eu fui, e aí, assim, a gente brinca que a gente entrava no treino sorrindo, amiga, beleza? E a gente quebrava o pau. Tava o caminho sem se falar no carro, porque tava uma pistola com a outra, assim. E aí a gente ia fazendo o jantar em casa, assim, e a gente voltava a conversar de novo, que já tinha passado nervoso. Mas é porque era basicamente nós duas, treinando todos os dias. A gente treinava com os meninos, né, com a equipe toda no treino de competição. E aí você vê isso crescendo, é porque o trabalho está sendo feito da melhor maneira possível. Então, por isso que eu falo que eu tenho como referência, entendeu? Lógico que a gente está falando de proporções diferentes em termos, né, Atos, San Diego, Bruna e Ribeirão Preto. Mas eu sou um pedaço que tenta reproduzir esse contexto, entendeu? Para gerar esse contexto de muitas meninas. Então, quando eu vejo 30 meninas no meu tatame, da minha academia, cara, eu já acho isso uma parcela
gigantesca, proporcionalmente falando. No interior de São Paulo, 30 meninas num tatame. Mais ainda. Eu não tô juntando. Talvez até a nível nacional chega aí um pouquinho entre uma das maiores turmas mesmo, né? Nossa, com certeza. E não teve um ano que você treinou com a Kira lá na Atos, que todo mundo foi tipo, meu Deus. Foi esse ano. Foi esse ano, porque assim, a gente... Então, ela precisou ir até lá, sendo que ela teria milhões de academias no mundo que ela quisesse. Ela foi até lá para treinar, para ter gente, sei lá, mulher do mesmo peso. Sim.